como a pessoa creu em determinadas possibilidades. Então, a ideia foi posta em prática, construções, transformações, muitas coisas grandiosas foram feitas, mas tudo isso foi feito em bases nas religiões, seja ela qual for, mas foi feita com base nas religiões, tudo que temos hoje construído, porque as religiões moldam as mentes, os pensamentos, né? E a pessoa passa a ter fé, acredita e põe em prática. E quanto muitas religiões, e quanto as religiões, as crenças, os grupos religiosos, todas elas que existem no mundo, elas estão baseadas em uma doutrinas orais. O que são doutrinas orais? São tiradas da doutrina verdadeira, da doutrina escrita, da Bíblia, dos livros sagrados, das Escrituras. E determinada pessoa interpreta certas passagens, interpreta a Bíblia e a passagem da Bíblia daquele jeito. Ele começa a expor a sua opinião, a sua visão, e começa a se formar os grupos, estudando e evoluindo a ideia. E o que era apenas um achismo, uma ideia, uma particularidade de uma pessoa, de um grupo, aquilo ali começou a se tornar uma doutrina, uma verdade, porque os demais vieram e creram que aquilo é verdade, que é daquele jeito, certo? Então, a pessoa crendo, né, irrestritamente naquela realidade, naquela doutrina oral, daquele grupo, então passa a ser princípio de salvação. E muitas vezes dessas doutrinas orais, ela diverge com a doutrina escrita, tornando a doutrina escrita confusa, difícil de entender, difícil de se aceitar. Compreende? E é aí que começa as religiões diversas e divergem entre si. Compreende? Começando desde o princípio, para se ter uma ideia do que falo, nós podemos tirar o exemplo Caim e Abel. Qual é a visão que as pessoas têm de Caim e de Abel? Qual é a visão que a pessoa tem dessa passagem bíblica? Porque a pessoa, ela estabelece seus padrões morais e ele aí passa a ler as escrituras com base nos seus padrões, nos seus princípios morais particulares. Compreende?
dessa forma, passa a ter uma visão diferente da realidade. Por exemplo, Caim e Abel, nós vemos a passagem e nós colocamos os personagens. Nós temos Abel, a vítima, o bonzinho, o coitadinho e tal. Porque nós se deixa julgar pelo principal do fato da história, que foi o crime ocorrido. Então, automaticamente, como você já começa a basear seus pensamentos a partir do crime, de algo terrível do crime, você já passa a estabelecer que Caim é o maligno e que Abel é o bonzinho. Mas se nós formos ler e fazer uma leitura investigativa, se percebe que não é assim, é o contrário. Não justificando o criminoso, não é isso. Simplesmente, se a gente lê, não com base, mas baseado o pensamento no crime. Abel, o próprio nome diz, a tradução do nome significa vaidade, vaidoso. Ele era caprichoso, vaidoso. Ele era muito querendo para si toda a atenção. Tudo bem? Mas muitas vezes ele também, como ocorre com a maioria dos irmãos, começa a tirar o foco do outro irmão. Porque pela característica, podemos dizer que seria um narcisista, querendo toda a atenção para si, fazendo tudo com perfeição. Mas essas atitudes, resumida, nós podemos dizer que ele acabou levando Caim a cometer essa loucura. Os pais valorizando demais a postura de Abel, acabou criando uma inveja, sentimento de inveja, porque às vezes Caim não tinha realmente uma capacidade de fazer perfeito, ele não tinha essa habilidade de fazer melhor. Ao contrário de Abel, já fazia tudo melhor, mas essa postura acabou irritando Caim, provocando ciúmes, a ira, a inveja, levando Caim a cometer essas loucuras, essa loucura, e acabou cometendo um mal contra o seu irmão, levando numa discussão acalorada com Abel. Caim acabou talvez entraram em luta corporal, ou seja, como for, tirou a vida de Abel. E como nós percebemos na leitura, Deus se encontrou com Caim, se encontrou e conversou com Caim e cobrou de Caim, cadê seu irmão, nesse diálogo. Então, nos demais nós nós já sabemos o que aconteceu.
e houve sim um castigo da parte de Deus em Caim? Não, nunca. Deus não fez uma maldição sobre Caim, mas Caim, ele si mesmo se amaldiçoou. Ele mesmo se amaldiçoou. E no que ele se amaldiçoou, que quem encontrasse ele ia fazer mal a ele, ia fazer essas coisas com ele. Está escrito na Bíblia, Deus não concordou com esta. E disse Deus ainda mais. Nem Deus amaldiçoou Caim, mas pelo contrário, jurou pesar a mão e sentenciar com morte, sentenciar pior ainda, quem tocar em Caim, quem fizer o mal a Caim. E assim sucede essa passagem. Porém, está feito, o mal foi cometido? Foi. E o que se representa sobre isso? É a nossa compreensão e interpretação do fato que foi criado na mente das pessoas que leem e criam uma outra realidade do que não a que está escrito, mas uma que foi estabelecida na sua própria realidade mental. Por isso que devemos realmente procurar a realidade dos fatos e se apegar a ele,